que aconteceu? Que na última aula eu estava falando de formas, eu estava falando de calor, né? O que que é calor? Calor é energia em movimento, né? E aí eu tenho três maneiras de transferir essa energia de um lugar para o outro. Aí eu comentei na última aula sobre a condução, né? Que é um mecanismo de transmissão de calor quando eu estou falando de meio sólido, exclusivamente meio sólido, né? Aí eu dei o exemplo de uma barra de metálica aí onde eu estou aquecendo, né? E à medida que eu vou aquecendo, a barra vai aquecendo aqui, transmitindo átomo a átomo aqui o calor, né? O que é um bom condutor de calor. Os metais geralmente são bons condutores de calor, né? Quem são os maus condutores aí de calor são materiais mais isolantes, né? São materiais como plástico, borracha, madeira, né? Vidro, água, quando é fluido, né? Então, aqui é uma transmissão através de sólido e aqui eu comentei, né? Falei sobre transmissão por convecção, né? A água quente que mais leve, com mais energia vai subir. A que está lá em cima tem, comparado com aqui de baixo, tem menos energia, né? Tem maior densidade, está mais pesada, vai descer. Então, quando são fluidos, né? Seja água ou gás, né? O ar em si, vão ocorrer o transporte de energia, né? O transporte, a propagação de calor vai ocorrer por correntes, o que a gente chama de correntes de convecção. Então, esse fluxo de ar quente ou de água quente subindo e esse fluxo de água mais fria, né, descendo, isso gera o que nós chamamos de correntes de convecção, certo? Por isso que eu comentei também, né, fiz uma analogia, né, em termos de com um ar condicionado. Por que eu ponho o ar condicionado em cima, né, nos locais mais altos? Porque ele vai resfriar o ar mais denso, mais frio vai descer e ele vai empurrar o ar mais quente. Então o ar condicionado ele tem que ficar na parte de cima para ele ficar recebendo o ar quente e liberando o ar gelado que por gravidade, né, já vai descer. Beleza? Então dei o exemplo do ar condicionado. Ah, mas eu já vi ar condicionado instalado em lugares mais baixos. Bem, não está perdendo eficiência. Tá certo? E eu comentei por último, quando não há nenhum meio metálico, meio sólido, né? Quando não há fluidos, água, gás, ar, né? Mesmo assim eu tenho a propagação é, de calor. O melhor exemplo nem é esse, o melhor exemplo é o Sol, a energia que nós recebemos do Sol, né? Energia solar, energia limpa. Essa energia ela vem através do espaço, através do vácuo, da ausência, né, praticamente total de matéria, e esse ar chega até a gente. Esse calor chega até a gente, perdão. Isso eu chamo de radiação ou irradiação. Tá? E irradiação é legal também, que dá a ideia de que está irradiando, espalhando calor para tudo que é lado. Calor, né, em termos de energia, né, vocês que já estudaram ondas, fizeram a prova sexta-feira e tal, é um tipo de onda, especificamente é o raio, é a radiação infravermelha, tá certo? Que é o que nós chamamos de que propaga com a velocidade da luz, tem todas as características da luz, né? Mas antes de entrar no cálculo de calor mesmo, eu queria comentar rapidinho aqui. É lógico que eu vou pular alguns slides desses aqui, eu já passei por eles, né? Eu vou pular, né? Eu já falei que é onda mecânica, onda sonora e tudo mais, né? O que é uma crise, vocês estudaram tudo isso aí. Aí esse espectro que a gente fala, né, como se fosse a nossa tabela periódica lá da química, fazendo analogia com a química, só para destacar aqui que é um tipo de energia, né, de ondas eletromagnéticas, o infravermelho, que é o calor, né, que tem as características da energia da luz, da luz, né? Só muda o comprimento de onda. Então agora até a visão, olhar para isso aqui é até diferente agora que a gente já tem uma visão boa de ondas, né? Então, ondas de rádio aqui, você quase a onda é tão grande que você nem vê o forma, ela as oscilações, né? Mas existe, só que é gigante, né? A distância de uma crista a outra. Micro-ondas você já começa a ver, ó, né?
Infravermelho também. Então, o infravermelho está próximo do visível, né? Frequênciazinha bonitinha aqui. Ultravioleta já está vibrando mais, né? Raio-X nem se fala, né? E raio gama e outras energias mais fortes do que o raio gama vai aumentando a oscilação, né? Vai aumentando a vibração, vai aumentando a frequência. Tá vendo? Tem mais cristas e mais vales aqui por segundo, né? Isso é frequência e vai aumentando a energia. Então essas aqui são toda a radiação, né? Que essas aqui são as cancerígenas para nós, né? Nós somos sensíveis a essa radiação aqui, beleza? Então o infravermelho é essa faixa relativamente grande aqui de calor, beleza? Então vamos lá. Então eu já sei as formas de transferir calor, beleza? Se eu já sei as formas de transferir calor, né? Eu vou resolver umas questõezinhas depois para vocês. Minha garrafa térmica desapareceu aqui, foi mal. Minha garrafa térmica mesmo, ela está tentando fazer o quê? Minha garrafa térmica está tentando, de certa forma, né? De certa forma, ela está tentando, né? Tentando evitar aquelas formas de propagação de energia, tá? Ela está tentando evitar a condução. Como que eu poderia evitar a condução? Usando materiais não metálicos, né? Não metálicos. Tá certo? Depende, né? Do metal também, né? Vocês já viram algumas garrafinhas térmicas que são de alumínio, né? Então, mas elas, eu vou mostrar o que, que é que o alumínio ali, qual que é o papel do alumínio. Mas vamos pegar uma garrafa térmica tradicional. Para evitar a condução, o mais óbvio é eu pegar materiais não metálicos, materiais plásticos, né, que são isolantes térmicos. Para evitar correntes de convecção, eu não posso deixar ar e nem líquido, né? Senão ele vai transmitir calor através das convecções, tá certo? E para evitar radiação, que é um tipo de onda que eu mostrei para vocês lá, né? Até próxima do visível, se é um tipo de onda, radiação, no caso do infravermelho, então onda eletromagnética, onda de forma geral, ela reflete, né? Então o jeito de evitar radiação é refletindo a radiação. Então vão entender minha garrafa térmica. Plástico. Então tudo que é plástico, apoio plástico, tampa plástica, garrafa térmica tradicional, né? Toda de plástico. Revestimento externo, plástico. Funciona como isolante, tentando evitar a condução de calor. Certo? Ótimo. Dentro da garrafa térmica, gente, depois com muito cuidado, você pode abrir lá para dar uma olhada. Eu tenho, dentro da garrafa térmica, eu tenho outra garrafinha toda espelhada, né? E que ela é menor do que a de fora, lógico, justamente para ter esse canal aqui, ó. Tá? Por que, que eu não estou escrevendo? Justamente para ter esse canal aqui, ó. Esse canal de. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço, tá? Ele não tem nada, teoricamente, né? O ideal, tanto que tem umas garrafas, eu esqueci o nome, tem uma que é interessante demais. O desafio é até, ela chega até com gelo na sua casa. E viaja e vai pelo, e chega pelo correio e chega com gelo, né? Faz parte da garantia da garrafa, eu esqueci. Ela é um copo térmico e é uma garrafa térmica. E tem a garrafa grandona e tem a garrafa comum, que vocês usam muito para tomar água em sala de aula, né? Essa garrafinha, mas ela é alumínio, mas a parte de alumínio do lado de fora, ela quando é alumínio, tá? E essas garrafas melhores, né? Quando é alumínio, o objetivo é
reflexão, porque ele é claro, né? Então ele está proporcionando a reflexão do calor, né, da energia. E aqui é vácuo mesmo. Agora a garrafa térmica convencional não. Você destampa aqui, até mesmo para limpar aqui de vez em quando, você destampa aqui e entra o ar. Mas o ar que entra aqui é pouco. Com o tempo, esse ar vai escapando. Por exemplo, você põe café aqui, água quente, ou água quente. Ele aquece um pouquinho esse espaço aqui, ó, e o ar costuma escapar um pouquinho, porque esse aqui não é tão vedado, né? Fica um ar rarefeito aqui, forçando a barra, né? O ideal seria, como tem essas garrafas são profissionais, elas proporcionam um vácuo mesmo. Tanto que ela não tem essas. Não é possível abrir aqui, né? E ela não é espelhar, ela não é vidro por dentro como as garrafas térmicas convencionais. Ela é estrutura de alumínio, toda refletida, né? É, com a superfície refletiva, certo? E aqui é vácuo mesmo, né? Industrialmente eles removem o ar daqui, é vácuo mesmo, tá? Então, o revestimento, né? A tampa isolante tem como objetivo evitar justamente o que? Justamente a condução, tá tentando evitar a condução. Vocês vão ver que tem muita questãozinha de física que é em cima disso aqui. Para que serve cada um, cada um. Então, condução, está evitando a condução porque o material é isolante, isolante de calor, tá? Então está evitando. O fato de ter esse espaçozinho aqui, né, que em tese é um vácuozinho, né? Aí o objetivo é evitar o que, galera? O que vocês acham que o objetivo é evitar o que? Materiais isolantes, não metálicos, condução. Aquele espaço lá que é vácuo, é evitar transporte através de fluidos, né? Através de líquido, através de ar, né? Esse é o objetivo. Então, aqui está evitando convecção. Convecção, tá? A parte de reflexão, né? A parte espelhada, ou da garrafa térmica convencional, tá? Ou da garrafa térmica convencional, ou é, dessa mais sofisticada, que é metálica, mas você vê que é uma superfície que reflete a energia. Tá? Então, se ele está tentando refletir, então é porque ele está tratando o calor também como sendo o quê? Uma onda, uma radiação eletromagnética. Então, ele vai lá e consegue refletir, né? Então, ele está evitando a irradiação. A irradiação ou radiação, né? Então ele está evitando a propagação de ondas de calor, certo? Você consegue então evitar condução, convecção e radiação, tá? Só falando de curiosidade, o pessoal tem mania de, não vou fazer uma pergunta não, porque sem graça, né? Vou fazer uma pergunta boba. Tem gente que já aborda o professor difícil e fala assim, não, cara, vou fazer uma pergunta aqui que é boba, sem noção, mas você me responde, você não ri não. E eu sempre falo, não é para agradar. Não existe pergunta é, desnecessária ou que não faz o menor sentido, né? Ou como a gente fala, né, no popular, não existe nenhuma pergunta idiota. Você tem que descobrir qual que é a origem daquela pergunta que o aluno acabou de fazer ali. O que levou ele a ter aquela dúvida? Isso, às vezes se você não perceber isso, você vai tender a achar que a pergunta é irrelevante, né? Então não é. Aí eu gosto de falar o seguinte, existe a gente às vezes fica distraído, né? Eu não esqueço uma vez que eu expliquei isso aqui, né? Aí uma pessoa virou para mim e falou assim: "Ah, moço, e por que ninguém nunca inventou isso?", né? Mas a pessoa só distraiu e não viu que eu estava falando da garrafa térmica, não estava escrito aqui garrafa térmica. Assim, ó, tem como a gente isolar por condução, isolar por convecção, isolar por irradiação, evitar as três formas de calor. A pessoa estava atenta
as três formas de calor. Ela entendeu as três formas de calor que eu estou evitando aqui. Só não tinha feito o link que isso já existia e era o caso da garrafa térmica, né? Então, moral da história, às vezes a gente distrai com algum detalhezinho, né? Ou a origem da pergunta é bem mais complexa do que só isso aqui. Às vezes você já está com a cabeça lá na frente e já não entendeu outra coisa lá, ou alguma aplicação daquilo ali, né? O conceito em si você entendeu. Então eu resumi as três formas de calor. A outra coisa, não sei se vocês já ouviram falar, né? Pessoas falaram que a garrafa térmica chega, você tem que colocar água quente na garrafa térmica, mas a água quente da garrafa térmica, que eu já ouvi falar várias coisas, ela é para testar a garrafa, questão de vazamento, né? Pode estar tendo algum vazamento, alguma coisa assim, né? Garrafa, a água quente. Ou essa parede aqui espelhada, né, que serve para evitar a reflexão, ela é uma paredezinha muito fina. Você tem que tomar muito cuidado até na hora de abrir a garrafa, porque é uma camadazinha muito fina, né, espelhada, né, que é de vidro. Então, assim, é muito fininha. Então, às vezes, você está fazendo um teste para ver se não tem uma trinca, se não está quebrada, alguma coisa assim. Aí tem alguns tabus, vamos dizer assim, alguns mitos, né, que eu já ouvi muito da garrafa térmica. Não, a garrafa térmica, você colocar água gelada nela, você estraga a garrafa. Bem, ela é isolante térmica, né? Todas essas funções aqui, ó, são duplas, vamos dizer assim, né? Tá evitando, obviamente, o calor vir de fora, né? Tá evitando o calor vir de fora, né? Porque se você tá com água fria aqui, você não quer que ela aquece, obviamente. E se você tem água quente, como eu desenhei aqui, você está querendo evitar que esse calor saia. Então, ou seja, independente do que você está colocando aqui dentro, você está querendo evitar que tenha uma transmissão. Eu não gosto de falar troca, né? Troca tem que ter uma coisa de troca, né? Aqui você está tentando evitar uma transmissão de calor. E essa transmissão pode ocorrer de três maneiras diferentes: condução, convecção e irradiação ou radiação. Então você está evitando é isso. Você vai colocar água quente, ou hoje você vai usar isso aqui para um suco bem gelado, né? Uma água gelada, vamos colocar assim, né? Uma água gelada e amanhã você vai tacar um café aqui dentro, tem uma coisa, tem nada a ver com a outra, tá? E o pessoal costuma falar: "Ah, não, você estragou a garrafa, agora ela não serve mais". Não faz o menor sentido, né? Então, ela serve para isolar mesmo. E tem essas de alumínio, são as mais eficientes. Eu já fiz experimento com o segundo ano, inclusive, num dia, colocando aquele do calorímetro aqui, colocando água com gelo aqui para medir a temperatura, né? E no outro dia ter gelo ainda. Então, é muito eficiente. Bem, agora eu vou entrar na questão de capacidade térmica e começar a calcular calor, que o nome do conteúdo, na verdade, é calorimetria, né? Então vamos começar a medir calor aí. Bem, perdão, passei. Capacidade térmica. Bem, eu prefiro dar o seguinte exemplo. Imagina que você vai trabalhar água, né? E pega quantidades diferentes de água, certo? Quantidades diferentes de água. Beleza? Ó, viajou aqui. Pega quantidades diferentes de água. Tá? Pego, para, sei lá, se você for pensar em água, né? Você pegar 1 litro de água, você vai conseguir armazenar uma certa quantidade, se você aquecer, você vai conseguir produzir uma certa variação de temperatura, por exemplo, né? Você vai conseguir pegar ali, por exemplo, vamos pegar ali quantidades diferentes. Aqui tem blocos idênticos, né? Mas vamos imaginar que fosse eu estivesse aquecendo água. Aqui eu estou aquecendo 2 litros de água e aqui do lado eu estou aquecendo a metade, por exemplo.
1 litro, tá? Bem, forneço a mesma quantidade de calor, que a fonte está aqui embaixo, é a mesma quantidade de calor, tá? Para as duas situações. Aqui eu tenho 2 litros, né? 2 litros, e aqui eu tenho 1 litro só. Aqui eu tive uma variação de 40 graus e aqui eu tive uma variação de 80, né? Bem, gente, aqui eu tenho mais moléculas, que eu tenho o dobro de água, certo? Imagina que é um recipiente com água aquecendo aqui, tá? Então aqui eu tô com ele com a quantidade maior e aqui eu tô com a quantidadezinha menor. Aqui eu vou ter que todo o calor vai ser distribuído por um certo número de moléculas e aqui por um número que é o dobro. Aqui eu consegui atingir 40 graus e aqui 80. Então, o mesmo material, que é água, pode apresentar capacidade, né? A gente fala térmica, né? Mas de armazenamento de calor diferente, tá? Como aqui eu tenho mais moléculas, qual que é a desvantagem da temperatura ter aumentado muito aqui, ó? Que quando chegar em 100 graus Celsius, ela vai começar a evaporar e essa água vai embora, tá certo? Aqui, até isso aqui chegar a 100 graus Celsius, eu já coloquei calor demais aqui, ó, que é delta Q que a gente representa. Que é calor, tá? Eu já coloquei calor demais. Então, eu vou falar que é a água que tem uma ótima capacidade térmica, eu vou falar que não. Não depende, não é do material, da substância, mas depende também da quantidade que você coloca no recipiente, tá? Então, capacidade térmica está relacionada com capacidade de armazenamento de calor. Lógico que se você tem 2 litros, né, o dobro de partículas aqui, né, de água, naturalmente que você vai conseguir armazenar mais energia. Tá certo? Concordam comigo? Vocês vão conseguir armazenar mais energia, que vocês têm onde colocar mais energia. Então a capacidade térmica, o armazenamento de calor é bem maior quando você tem 2 litros aqui, certo? Então o que é capacidade térmica? Capacidade térmica, que é representado pelo C maiúsculo, tá? É a quantidade de calor, tá? Que eu consigo armazenar num material. Só que eu tenho que ficar esperto que essa quantidade de calor, ela tem como consequência o quê? Uma variação de temperatura. E se a variação de temperatura for muito grande, dependendo, obviamente, da substância, ela pode até mudar de fase, ponto de ebulição. Se ela mudar de fase, aí já fica difícil de armazenar. Como é que eu vou armazenar calor se, dependendo da mudança de fase, ela vai embora, né? Então, que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor que eu consigo armazenar por graus Celsius. Como assim? Se eu virar para você e falar que a capacidade térmica não é da água, da situação A, por exemplo, ou da situação B, por exemplo, né? Porque substâncias, os dois são água. Eu vou falar que são 100 calorias para a água mudar 1 grau Celsius. Ô, gente, isso aqui é quase uma estequiometria da física. Vocês já estudaram estequiometria? Estudaram? Já. Já, né? É quase uma estequiometria da física, tá? Quando eu falo que a capacidade térmica é de 100 calorias por grama, eu estou falando que se você fornecer, no caso do ar aqui, né, 100 calorias para essa água aí, para esses 2 litros, ela vai. Qual que é a consequência de fornecer calor, energia, né, energia para essa água? A gente consegue medir que ela vai sofrer uma variação de 1 grau Celsius, tá certo? Agora aqui, pode ser que aqui, se você fornecer 100 calorias, por ter um número menor de moléculas, consequentemente é o que? Vai ter mais energia por molécula. Então, se eu fornecer às vezes aqui 100 calorias para a situação B, pode ser que ela varie 2 graus. Então, a capacidade térmica é sempre por 1 grau. Então, a capacidade térmica da situação A vai ser
50 calorias, que é a unidade de calor, né, por grau Celsius. Então, a capacidade térmica do B vai ser 50. Do A, por exemplo, seria 100. Então, é possível você medir mais ou menos, né, qual que é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para a água na situação A para que ela mude a temperatura de 1 grau Celsius. E quanto que eu precisaria fornecer para a substância B para que ela sofresse a mesma variação de temperatura? A metade, porque eu tenho menos moléculas, certo? Aqui eu tenho mais moléculas, que o volume é superior aqui. E essa caloria aí é a mesma caloria, tá? Dos alimentos, né? Quem está acostumado ver lá dos alimentos, tá? É a unidade de calor. A unidade de calor. Então essa uma caloria, um cal, é aquela unidade de que é uma caloria, é a unidade de energia, de calor, tá certo? Calor, que é a energia, uma forma de energia. Só que geralmente na alimentação a gente fala quilo, né? Que a gente é muita energia, a gente fala quilocal. Então uma caloria corresponde a 1.000 calorias. Aquela balinha tic-tac, se eu não me engano, elas são 2 quilocalorias, né? Tic-tac. Agora, o consumo médio, se for no nutricionista, é complicado. Eu já vi gente falando em torno de 1.500 a 2.000. Então, vou colocar aqui, a gente consome, em média, 2.500 calorias quilocal, né? Diárias, dia. Agora, é lógico que isso é muito relativo, né? Cada um tem um metabolismo, né? Você vai ter que ter uma nutricionista aí para te orientar. Mas digamos que aquele consumo que a gente fala é sem fazer nada, né? Só respirando, pensando, né? Então, essa aqui seria a energia que você está convertendo, né? Você está guardando lá no seu organismo lá, né? Glicose, grosseiramente, né? Glicose mais oxigênio. Você usa isso o tempo todo, né? Que é o glicogênio, certo? Você está respirando, né? Quando você quebra essa moléculazinha aqui, ó, você está respirando, está liberando energia. Literalmente você está liberando energia, tá certo? Está liberando energia para o seu organismo, tá certo? Então é a mesma coisa que a gente costuma lá, está convertendo energia química, né? Energia química, né? Seus alimentos lá, energia química. Você está com nada se perde, nada se cria, né? Você está transformando isso aí em energia mecânica, né? Quando você está movimentando aí no seu dia a dia. Mecânica, né? Então você começou a fazer atividade física e não quer emagrecer, né? Quer adquirir massa muscular aí. Você não vai poder, você vai ter que aumentar, ingerir mais calorias, porque isso aqui seria seu metabolismo básico, né? Metabolismo básico. Em média, né? Que é muito relativo. Seria o básico. Se você começar a consumir mais energia, você vai ter que utilizar mais energia, né? Obviamente você vai ter que consumir mais. Beleza? Tranquilos? Então é aquela energiazinha lá que a gente fala o tempo todo dos alimentos, né? Um todinho é em torno de 180 quilocalorias. Aí você começa a reparar que tem uns negócios que colocam assim, uma porção do biscoito, passa a olhar isso pra você ver. Aí às vezes ele fala quantas gramas que são essa porção. Aí ele fala qual que é a energia, né? O teor calórico, né? O pessoal fala o teor calórico.
calórico. Aí você dá uma olhada, por exemplo, em algumas bobeirinhas que a gente come, né? O teor calórico que tem, a quantidade de energia que tem, né? Então, açúcar, né? A gente consome muito, é a fonte rápida de energia, né? É uma fonte rápida de energia. Se você consome pouca açúcar, o organismo vai ter que buscar isso no seu, né, em você. Aí às vezes vai quebrar a gordura, começa a quebrar a gordura do seu corpo para obter o que? Glicose, que é energia. Beleza? Tranquilos? Aí quem fala disso muito bem é a biologia. Então eu tenho essa capacidade de armazenamento de energia aí. Eu sei que meu tempo está quase, tá? E a formulazinha de capacidade térmica é a quantidade de calor por grau Celsius, as calorias, a energia por grau Celsius, beleza? Aí eu dei o exemplo da água, mas o exemplo apareceu aqui, né? Situação A, eu só tenho 100 gramas de água. Situação B, eu tenho 200 gramas. Então a distribuição de energia aqui, como é que ela vai ficar? Mas, obviamente que onde eu tenho menos moléculas, né, para poder distribuir energia, cada molécula vai ficar com mais energia, obviamente, né? Então, e aqui eu já vou o quê? Cada moléculazinha aqui vai ter uma porção menor de energia, por isso que não vai variar muito a temperatura. Então, essa situação aqui, esse sistema, tem uma capacidade térmica maior. Caso, mas as duas são água, temperatura, estado físico líquido, tá dentro entre 0 e 100, tá líquida, bonitinho e tal, mas essa daqui tem maior capacidade térmica. Então, muito importante, capacidade térmica não tem a ver com o material, mas com a situação em si. Tranquilos? Então, isso aí que é importante, a gente ter uma noção muito boa de capacidade térmica aí, tá? Aí ele até fala que no finalzinho é uma característica do corpo e não da substância. É da situação, eu gosto de pensar assim. E aí na próxima aula eu vou falar sobre calor específico. O nome já não é à toa, né? É, calor específico já já é específico de. É bem específico, nossa senhora. Agora eu fui profundo agora. Ele é bem específico. Ele é específico do material, por exemplo, água. Só que é específico demais. Se for água sólida, eu tenho um calor específico. Se for água líquida, eu tenho um calor específico diferente. Mas calor específico é da substância no geral? Então Ou é é da da situação? substância e do estado físico que ela se encontra. E se ela for vapor, ela tem outro calor específico. Ah, tá, entendi. Por exemplo, eu vou explicar o que, que é, né? Mas, por exemplo, a água líquida, ela vai ter um. Não, vamos começar do jeito certo. A água líquida, sólida, né? Vamos pegar o gelo lá. Ela vai ter um calor específico de 0,5. Aí eu vou discutir a unidade. A líquida já vai ter um calor específico que é o dobro. E, coincidentemente, tá? Não tem nada a ver com de um estado para o outro, sempre dobra, Carlos, não. E o calor específico da água no vapor é 0,8. 0,8 o quê? Eu acho que a unidade aqui é muito importante. A água líquida, por exemplo, que é uma, que é um. É um o quê? É uma caloria. Eu acho que quando você entende assim, você pode até não fazer usando regra de 3. Mas você entender, aí depois você usa a fórmula. Mas entender é essencial. É uma caloria, que é uma energia, uma quantidade de energia que eu estou fornecendo para alguém. Para quem? Para água. Qual quantidade de água? 1 grama. Então é uma quantidade de calor que eu estou fornecendo para 1 grama, que é massa. E daí, gente, se eu fornecer uma caloria, que é energia, para 1 grama de água, qual que é a consequência disso, gente? Me diga. Qual que é a consequência disso? Você fornecer energia, calor, para 1 grama
de água, o que vai acontecer? Pode chutar aí. Ou falar, né? Se você tem certeza. O que vai acontecer? Qual é a consequência se você fornecer uma energia? Calor é energia, né? Energia para uma certa quantidade de massa. Qual que é a consequência disso, galera? Variar a temperatura. Então quer dizer que se você fornecer uma caloria para 1 grama, a água vai sofrer uma variação de temperatura. Por isso que a unidade é uma caloria por grama para acontecer o quê? Variar a temperatura. Essa leitura da unidade é tão importante quanto a fórmula. Aí você chega na fórmula. E é daqui que eu vou partir na próxima aula. Tranquilos?